Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Sou o Dr. Eduardo Carvalho, gastroenterologista, pós-graduado em gastroenterologia e especialista em endoscopia digestiva, titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia. E o que eu vou apresentar hoje nesse vídeo, provavelmente vocês nunca viram aqui no YouTube. É uma apresentação, é um vídeo em forma de aula que a gente vai mostrar algumas novidades referentes à doença do refluxo gastroesofágico. Para isso, a gente vai modificar aqui a nossa tela. Eu vou passar para uma forma de apresentação, mas antes, pronto. Estamos aqui na forma de apresentação e eu queria mostrar a vocês aqui que o título dessa aula que eu vou apresentar, desse vídeo, dessa apresentação é A Montanha Russa do Refluxo. Eu tomei a liberdade de fazer uma analogia com uma montanha russa relacionando com a doença do refluxo. E vou explicar aqui a vocês por quê. Doença do refluxo é uma doença crônica, recidivante, é uma doença que tem momentos de muita intensidade e momentos de melhoria, e provavelmente vocês já passaram por isso. E eu fiz a analogia, é como se fosse uma montanha russa. A montanha russa é cheia de altos e baixos, e aí eu fiz a correlação com a doença do refluxo. Às vezes, na sua própria doença, você sente o impacto daquele sintoma, da subida daqueles sintomas. Outras vezes, esses sintomas descem e eles ficam bons, ficam normais, você tem um período sem sintomas. E quando aparecem os sintomas, vem aqueles clássicos: azia, dor torácica, acidez, regurgitação, tosse seca, pigarro, rouquidão, bolo na garganta, alguns pacientes com mau hálito. Então, em determinado momento da trajetória da doença do refluxo, o paciente apresenta a exacerbação desses sintomas. E outras vezes, esses sintomas melhoram, quer seja pelo início de um tratamento, quer seja por uma melhoria de um estado de estresse, algum problema que foi resolvido, a melhoria de uma alimentação, e aí você consegue melhorar dos sintomas. Então é como se o seu corpo estivesse girando em círculos, fazendo loopings, momentos de intensidade e momentos de melhoria. O que poucas pessoas sabem, e talvez o que poucos dizem para vocês, é que essa montanha russa, essa doença do refluxo, ela tem 4 formas diferentes de se apresentar. São 4 formas diferentes de se manifestar. 4 fenótipos. Nada mais é, e eu vou explicar depois, do que as formas de apresentação da doença. E quem não sabe em qual trilho dessa montanha russa está, quem não sabe qual é o seu tipo de refluxo, de que maneira seu refluxo se apresenta, dificilmente chegará ao final do percurso na montanha russa. Ou, guardando as proporções, dificilmente conseguirá fazer um tratamento adequado, com uma resposta clínica satisfatória, melhoria dos sintomas. E o que é que são esses fenótipos da doença do refluxo? Isso é um detalhe muito importante para que vocês entendam. O refluxo, ela avalie que não é uma doença, percebam isso. Não é uma doença única, não é igual para todo mundo. É uma doença individualizada, com manifestações clínicas diferentes. Ou seja, não é uma doença única com uma manifestação única. Então fica proibido tratarmos os pacientes do refluxo de apenas uma maneira, como se tudo fosse igual para todo mundo. Por quê? Porque
cada um apresenta um fenótipo, ou seja, ele tem uma forma de apresentação da própria doença. E esses fenótipos são formas clínicas diferentes. E eles têm causas diferentes e, consequentemente, tratamentos diferentes. E você saber qual é a forma, o tipo de refluxo que você tem, isso significa que seja a chave para um tratamento eficaz. Gravem isso para vocês. Então, isso é de uma importância muito grande. E aí nós vamos começar a falar sobre os fenótipos existentes. Então, vamos começar pelo fenótipo 1, que é o fenótipo que corresponde, na atualidade, a cerca de 30% dos pacientes. É a forma de apresentação da doença classificada como esofagite erosiva. É um processo inflamatório no esôfago causado pelo refluxo que queima a parede do esôfago, formando erosões. Esse fenótipo, essa forma de apresentação, ela apresenta lesões visíveis na mucosa do esôfago e essas alterações são detectadas pela endoscopia. Nesse tipo de fenótipo, na grande maioria das vezes, apenas a endoscopia é suficiente para você firmar o diagnóstico. Teoricamente, com essa endoscopia bem realizada, você não precisa fazer mais nenhum outro exame. Você associa a clínica do paciente, azia, queimação, dor, com os achados endoscópicos de esofagite erosiva. E aí vem aquelas classificações que vocês já sabem, as esofagites grau A, B, C e D de Los Angeles, que saem nos laudos que vocês recebem da endoscopia. Então, esse fenótipo esofagite erosiva, o tratamento exclusivamente não, mas responde muito bem aos inibidores de bomba de próton, os famosos prazóis ou outras medicações que possam ser utilizadas, como atualmente o Inzelme e a vonoprazana. Então, o tratamento se restringe, medicamentosamente falando, aos IBPs, e os pacientes respondem bem, mas não podemos esquecer da necessidade das mudanças no estilo de vida. E aí a gente inclui alimentação adequada, evitando gatilhos que desencadeiam sintomas, atividade física mínima, regular, um objetivo de controle de peso, esvaziamento do estômago de uma forma mais adequada. Então, a junção do tratamento medicamentoso com a mudança do estilo de vida se faz de maneira tranquila e necessária. A cirurgia continua sendo importante, porém, em casos muito bem selecionados. A cirurgia é uma exceção no tratamento. E aí eu defini como uma frase de impacto para esse primeiro fenótipo, e aguardando a associação com a montanha-russa, esse é o trilho da chama visível, onde o refluxo deixa as suas marcas reais. Então você visualiza as erosões durante a endoscopia. E o fenótipo 2? O fenótipo 2 é classificado como as esofagites não erosivas, onde o paciente tem sintomas clássicos típicos de azia, de queimação, porém ele não apresenta lesões visíveis na endoscopia. E aí eu botei essa foto aqui porque é interessante. É o lobo vestido de cordeiro. O gastroenterologista desavisado, o que não tem uma experiência muito grande no controle e no tratamento, ele vai ver aquela endoscopia e vai dizer para o paciente que ele não tem doença do refluxo.
mas ele está escondido aqui por cima, por baixo de uma capa de um cordeirinho que não faz mal para ninguém. Esse fenótipo 2 é o mais comum e, na realidade, também é o mais negligenciado. O paciente sente muito, mas seus exames são normais. E como é que a gente faz o tratamento e o diagnóstico desse fenótipo tipo 2? Não basta, nesses casos, apenas a endoscopia. Há necessidade de aprofundarmos um pouco mais no diagnóstico desse tipo de paciente. Então, a pH-metria de 24 horas, ou a impedância pH-metria, que são exames atuais e armas na mão do gastroenterologista experiente, para que consiga definir um diagnóstico, posicionando o paciente num determinado fenótipo que ele apresenta. Nesses casos, é importantíssimo também que o gastroenterologista faça a exclusão de outras causas, outras possíveis causas causadoras dos sintomas, já que o paciente não apresenta lesões na endoscopia. Nesses casos, o tratamento, os inibidores de bomba de prótons, os prazóis, eles também estão indicados e com respostas geralmente muito boas. Também, da mesma maneira que na esofagite erosiva, as medidas comportamentais, alimentação, atividade física, e a gente acrescenta aí também o controle do emocional, faz parte aí do tratamento. E qual seria a frase de impacto para esse tipo de fenótipo? Esse é o trilho da montanha-russa, ou seja, a maneira de apresentação da doença do refluxo invisível, onde a dor ela é real, o desconforto, os sintomas são reais, mas eles são invisíveis no exame. A endoscopia é completamente normal. E o fenótipo 3? O fenótipo 3 é o que nós classificamos hoje como hipersensibilidade esofágica. O que é que significa isso? O paciente apresenta sintomas do refluxo, ele tem exames normais, incluindo a endoscopia e a pH-metria, mas ele tem uma hipersensibilidade da parede interna do órgão do esôfago ao ácido ou até um outro conteúdo não ácido, pode ser o conteúdo biliar, entre outros. O que é que significa? Que pequenas quantidades de ácido que reflui para o esôfago, mesmo que não cause lesões na parede do esôfago, mesmo que não sejam caracterizados como doença do refluxo pelos critérios da pH-metria, da impedância, pequena quantidade de ácido provoca sintomas intensos. Eu gosto de fazer uma outra analogia aqui nesses casos. Imagine vocês que vocês estivessem na sala de casa, por exemplo, um detector de chamas, de fumaça. E esse detector ele fosse tão sensível que se você ligasse um isqueiro e apenas aquela faísca saísse do isqueiro, era capaz de desencadear uma liberação de água em grande quantidade pelos detectores. Então, eles são muito sensíveis a pequenos estímulos. Guardando as proporções, pequenas quantidades de ácidos que não são patológicas podem desencadear sintomas muito intensos. Como é que é feito o diagnóstico aqui nesse fenótipo 3? Eu coloquei aqui no centro desse slide uma bússola porque realmente o gastroenterologista ele precisa desconfiar, ele precisa estar atento, ele precisa ir atrás para poder fazer o diagnóstico e posicionar esse paciente nesse tipo de fenótipo. Então coloquei aqui 4 destaques. O primeiro destaque que a pH-metria
é importante e existe uma correlação sintomática positiva, ou seja, o paciente descreve um sintoma quando uma pequena quantidade de ácido reflui. Segundo destaque, que os inibidores de bomba de próton, os prazóis, eles têm respostas limitadas nesse caso. Muitos pacientes não respondem bem a esse tipo de tratamento. Destaque 3. É importante a exclusão de lesão e de um refluxo patológico, tanto pela endoscopia quanto pela pH-metria. E o uso, destaque 4 aqui, o uso dos neuromoduladores tem ganhado muita ênfase na, nesse tipo de fenótipo, né? E os gastroenterologistas têm utilizado esse tipo de medicamentos nessa forma de apresentação do refluxo, já que os pacientes não respondem bem aos inibidores de bomba de próton. Além dos neuromoduladores, que são medicamentos muito utilizados pelos psiquiatras, né, para depressão, os gastroenterologistas utilizam numa dose bem pequena, que não causam esse efeito antidepressivo. Nós temos indicado, em alguns casos, terapias, e a mais importante dela, a terapia cognitivo-comportamental, é a TCC. E para esse fenótipo, eu defini essa frase de impacto. Esse é o trilho da amplificação. É quando o corpo sente os sintomas em excesso. Guardem essas frases. E vamos para o fenótipo 4. Fenótipo 4 é o que nós chamamos de azia funcional, onde o paciente tem sintomas, porém não existe refluxo documentado. O paciente tem sintomas e não existe uma correlação na pH-metria. O que existe é uma ausência total de lesão, o esôfago é completamente normal, uma ausência total de refluxo detectada pela pH-metria ou impedância pH-metria, mas existe em uma quantidade menor do que o hipersensível uma pequena sensibilidade. Muitas vezes os sintomas estão associados a distúrbios de percepção, ansiedades ou então a gatilhos neurológicos. Como é que a gente faz o diagnóstico e o tratamento desse tipo de apresentação da doença do refluxo? Esse é um diagnóstico de exclusão. Excluímos todos os 3 primeiros fenótipos. Nós precisamos ter uma endoscopia e uma pH-metria normais. E na pH-metria ou impedância não existe a relação temporal entre o sintoma e um pouco de refluxo que possa surgir. Destaque 1 em relação ao tratamento. Da mesma maneira que no fenótipo 3 da hipersensibilidade, tem ganho muito campo o uso dos neuromoduladores. E também o suporte psicológico, fundamental porque se trata de uma doença funcional. E o destaque 2, esse paciente que apresenta azia funcional, ele entra naquele rol dos pacientes chamados de refratários. Eles não respondem aos inibidores de bomba de próton, os prazóis. Então, a educação desse paciente é fundamental. Mostrar para ele que, apesar da sintomatologia às vezes exacerbada, esse paciente ele tem uma doença funcional não orgânica com potencial de complicação aproximadamente igual a zero. E qual é a frase de impacto que nós podemos lançar para esse tipo de fenótipo? Esse é o trilho do labirinto. Os sintomas são reais, o paciente apresenta e sente, mas não existe uma causa física clara. O órgão é normal, o esôfago é normal, a doença é funcional. E aí eu coloquei aqui um resumo, um quadrinho correlacionando os fenótipos com a endoscopia e a pH-metria.
Os fenótipos são aqueles que você se lembra. Primeiro, esofagite erosiva, corresponde aos 30%. A doença do refluxo não erosiva, os pacientes que apresentam hipersensibilidade esofágica e os pacientes que têm, que a gente chama de azia funcional, a pirose funcional. Do ponto de vista de endoscopia, na esofagite erosiva, ela sempre vai estar alterada. Aquelas classificações, esofagite grau A, B, C e D, dependendo da gravidade. Na doença do refluxo não erosiva, assim como todos os outros, azia funcional e hipersensibilidade, a endoscopia ela é normal. E na pergametria, nos pacientes que têm azia funcional, aquele último fenótipo, ela é uma pH-metria ou impedância absolutamente normal, sem nenhuma correlação entre a detecção de uma pequena quantidade de ácido com o aparecimento de sintomas. Na esofagite erosiva, ela, na grande maioria das vezes, ela tem os critérios para que você consiga definir que aquilo é uma doença do refluxo. Na doença do refluxo não erosiva, ela também está alterada, assim como na doença erosiva. E no paciente que tem hipersensibilidade, a pH-metria ela é normal, mas existe uma correlação. Pequena quantidade de ácido detectada durante a pH-metria corresponde ao sintoma referido pelo paciente. Qual é a conclusão que nós chegamos de tudo isso aqui que nós apresentamos? E que mais importante que vocês consigam introjetar no seu pensamento e nos seus conhecimentos, que o diagnóstico correto é o divisor de águas. Tratar sem saber qual a maneira como o paciente se apresenta, que tipo de refluxo o paciente tem, é como você tomar um trem da montanha-russa errado. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai conseguir controlar aqueles sintomas. Você vai tratar o paciente de maneira adequada. Então, o diagnóstico é o ponto de partida. Simples. E aí, eu desenvolvi um slide que eu gostei bastante, porque fala de algumas coisas muito importantes. Os tratamentos, eles são diferentes. Por quê? Porque as doenças são diferentes. A entidade é a doença do refluxo, mas os fenótipos são diferentes, as pessoas são diferentes. E não se pode hoje tratar da mesma maneira pacientes com apresentações de refluxo diferentes. E desenvolvi aqui 4 destaques. O primeiro destaque importante: a doença do refluxo não é somente queimação, não é somente azia. O destaque 2: cada tipo de apresentação, cada fenótipo precisa de uma estratégia e um tratamento próprio. 3: o erro mais comum que muita gente tem é que usam o mesmo tratamento para todos os pacientes. Prazóis, mudam de prazóis, mudam de medicamentos e não conseguem definir qual o fenótipo. E o destaque 4: a personalização, a individualização é a chave juntamente com o diagnóstico correto. E qual é a virada de chave nessa luta que é o tratamento da doença do refluxo? Primeiro, a doença do refluxo é preciso que tanto o gastroenterologista quanto o paciente saibam que ele tem rostos diferentes. Segundo, o controle começa pelo conhecimento. O paciente precisa ter esse conhecimento. Ele precisa saber discutir mais com um gastroenterologista que acompanhe. Ele precisa pensar em outras alternativas. E o gastroenterologista nem se fala.
Ele precisa ter esse conhecimento. E a terceira virada de chave é que a sua jornada ela pode começar agora, depois de você ter assistido essa apresentação. Para finalizar aqui, eu desenvolvi essa pequena frase aqui, esse pequeno relato. Você não precisa viver no escuro da dúvida. Você não precisa passar a sua vida toda trocando de medicamentos, médicos, sem ter um resultado adequado. Quando você entender, quando você identificar, quando o seu gastroenterologista identificar qual é o seu fenótipo, qual é o tipo de refluxo que você apresenta, você vai conseguir mudar o rumo da sua história no que se refere à doença do refluxo. Então, com esse slide aqui a gente finaliza. Eu vou voltar para a tela principal e a gente vai finalizar aqui, mas lembrar vocês que visitem o meu Instagram, @doutoreduardo.carvalho. Tem vários vídeos, muita coisa relacionada com a doença do refluxo. E vocês podem tirar muita dúvida, tenho acesso às perguntas que podem ser feitas e eu respondo todas. Mas visitem também o meu canal no YouTube. Tem uma quantidade absurda de vídeos, vídeos explicativos. Façam uma maratona, verifiquem os vídeos mais importantes que vocês se interessam, assistam, mandem mensagens, tirem dúvidas. Lembrando que eu sou o Dr. Eduardo Carvalho, sou gastroenterologista e focado na doença do refluxo. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, transmita esse vídeo para várias pessoas que também vão se beneficiar, né, com esse conhecimento, com esse breve conhecimento, e que na realidade nós podemos ampliar esse conhecimento através de um encontro, através de uma conversa, através de uma dúvida. Então, forte abraço para todos e que vocês tenham aproveitado bastante. Podem assistir em outras ocasiões. Um abraço.